Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. É muito bom poder contar com você, contar com a sua audiência. E hoje nós temos aqui muita história para contar. Olha, imagina que da dificuldade, né, vem o sucesso, na maioria das vezes, né? É sempre assim, a gente tem que aprender, tem que sofrer para dar valor a um monte de coisa, mas a gente não podia imaginar, e acredito que nem eles, que eles iriam ter tanto sucesso. Começou assim, a mãe vivendo de uma aposentadoria pequenininha, o filho mais novo estudando com bolsa integral, que não tinha condições de pagar, e também desempregado. E aí, o que fazer? Vamos viver de bolo? Como é que é isso? E deu muito sucesso. Estão aqui com a gente hoje para contar essa história a dona Sônia Ramos e também o Rafael Ramos. Isso mesmo. A senhora, então, deu a volta por cima. A senhora já estava com quantos anos quando começou a fazer bolo para vender? Olha, eu já estava com 65, né? 65 anos. A senhora morava em Franca, mudou-se para Ribeirão Preto. Isso. Morando com os pais, porque vou contar tudo, né? Vou contar. Porque tinha se separado recentemente. É verdade. E aí, com pouco dinheiro e com o Rafael desempregado. Isso mesmo. E aí decidiram. Como eu gostava de fazer, né? Era um motivo sempre de reunir família, era fazer bolo. Aí eu fazia o bolo, juntava toda a família, era uma coisa que eles gostavam. Né? Então perguntaram o que eu gostava de fazer. Eu falei, gente, eu gosto de fazer bolo. Aí, então vamos, né, pensar nessa ideia. Mas a gente não tinha muita pretensão, assim, né? Era mais uma coisa que eu sabia fazer bem e gostava de fazer. E aí, como é que foi isso? Ela começou a fazer bolo, tá, mas daí para montar? Nós estamos falando aqui da famosa hoje Casa de Bolos, né? Que existe em Ribeirão Preto e existe em mais lugares? Existe quase no Brasil inteiro, nas principais cidades do Brasil, nas principais capitais. Como tem uma franquia casa de bolos, hoje? Como no modelo de franquias. Quantas casas de bolos hoje? Hoje nós temos aí, chegamos perto de 300 lojas já da Casa de Bolos. Gente, isso em quantos anos? 6 anos. Em 6 anos. Parabéns para vocês, desde já parabéns. Obrigado. Mas aí você entendia de bolo? Não, assim... Só de comer? Isso, bastante. Tudo que eu sei de bolo eu aprendi com a minha mãe. Então, foi numa tarde, a gente estava tomando um café com um bolo na mesa e justamente em família a gente decidiu começar esse negócio. A gente pensou em fazer loja de camisetas, outros negócios, e aí foi essa pergunta que minha mãe respondeu: e aí, mãe, o que você gosta de fazer? O que nós vamos fazer? Falou: eu gosto de fazer bolos. Então eu falei: então vamos ir nessa linha, vamos pesquisar e vamos tentar. E aí juntou toda a família, eu e mais meus 3 irmãos, né? E junto com o apoio financeiro deles, com o apoio presencial deles também, nós começamos a nossa primeira loja aqui em Ribeirão Preto. Vocês não tinham dinheiro? Não, Os 3 nada. que colocaram dinheiro. Sim. Quanto foi o primeiro aporte? Teve um casal de amigos também que nos ajudou, mas acho que foi 15 mil reais. Vocês começaram. Para nós começarmos. Qual foi? Aonde foi a primeira loja? Na Rua Visconde Inhaúma, número 939. Tá, começou ali, uma casa pequenininha, vocês 2, ela fazendo só, tinha mais funcionários? Não. Era só nós 2 e tinha minha cunhada também, esposa do meu irmão, que veio de Goiânia para ajudar também. Então no começo era eu e minha mãe e a nossa cunhada, a Vilma. Nós fazíamos tudo, os 3 sozinhos. Aí depois começou a crescer, aí veio o primeiro funcionário, tudo, mas no começo era só nós. Você fazia publicidade na época? Fazia publicidade. E continuou? Não consegui. Eu estava já entrando no último ano e como negócio próprio, né, já para falar para os empreendedores aí, não é nada fácil, me tomava um tempo. Então a gente chegava muito cedo, embora muito tarde, e no início do negócio nem carro tinha, então a gente voltava de ônibus. Então foi bem puxado. Eu não consegui conciliar, não tinha nem qualidade para estudar, então eu me dediquei totalmente nesse período no negócio. Você já tinha trabalhado antes? Já tinha sido Sim, funcionário? Já trabalhei numa empresa que era grande também, numa multinacional de crédito.
fiz outros trabalhos também na parte de administrativo, auxiliar administrativo, empregos assim, nada Quantos muito... anos você tinha na época? Eu tinha Há 6 anos. 6 anos, 26. 26 anos, tá. Isso. E a senhora havia tido antes uma confecção? Uma confecção. A senhora tinha Fazia roupa esportiva, Já fiz tinha muita roupa de fechado essa basquete, né, confecção. filha? Já tinha fechado essa confecção. Aí eu fechei Já a confecção tinha. Isso em Franca? em Franca. Tá. Agora, o que aconteceu para vocês? Porque tá cheio de gente que vende bolo, Sim. né? E não chega onde vocês chegaram. O que aconteceu? Qual foi o diferencial? E que eu você acredito assim, o que aconteceu? A primeira loja deu muito certo, foi um sucesso. E muitas pessoas começaram a nos procurar, né? Nossa, esse negócio está dando muito certo, a loja sempre lotada, fazia fila para comprar bolo, e as pessoas começaram a nos procurar. Foi aí que eu lembro até hoje, a gente sentou no quintal de casa da minha avó, numa mesa de ping-pong, os irmãos todos reunidos, e falou, o que nós vamos fazer agora? E aí a gente decidiu juntos, falou, vamos partir para o negócio de franquia? A gente não tem muita experiência, mas a gente, sabe, tem capacidade. Nós em 4 nós vamos conseguir. E aí nós começamos então um modelo de franquia. E aí a gente começou com os parentes. Então teve muito parente que começou logo no início, que são nossos franqueados até hoje, que tem mais, já hoje tem 5 lojas, tem muitas lojas. E aí começamos com essas lojas, fomos aprendendo, fomos nos profissionalizando e cada vez mais nós fomos aprimorando o negócio. E ele foi crescendo, foi crescendo. E o que eu acredito que foi o grande diferencial da Casa de Bolos foi justamente a questão do conceito do negócio. Nós descobrimos, por exemplo, que através do bolo caseiro a gente conseguia unir as pessoas em volta da mesa. Então nós assumimos isso como uma missão nossa. Nós vamos fazer bolos com carinho, muito bom, muito gostoso, sem conservante, sem adição de estabilizante, de nada que seja, sem essência, do jeito que a gente faz em casa para unir as pessoas em volta da mesa. E o que nós levamos para o modelo de franquia? O que fez a primeira loja dar certo? Uma família unida trabalhando. Então hoje, quando nós escolhemos os nossos franqueados, nós buscamos famílias. A gente até, assim, de uma forma um pouco ousada, a gente deixa de lado um pouco aquele perfil muito investidor e buscamos aquelas famílias que querem junto, às vezes são irmãos juntos, pai, filhos. Então a gente buscamos as famílias para poder estar junto no negócio. Então hoje são várias famílias operando várias lojas da Casa de Bolos. Agora, dona Sônia, é um desafio, né? Nunca teve briga nessa história, não? Porque é muito parente junto, assim. Ah, sim, tem. Tem. Mas é tudo em volta da mesa. Resolve? Resolve. A gente brinca, ri, briga, mas já sai dali tudo. Não teve certinho. nenhum problema nesse sentido mais grave? Não, graças a Deus não. Meus filhos são muito unidos. Largaram tudo para trabalharem juntos. Largaram as profissões deles, largaram. então, Engenheiro, estão no negócio agora. Tudo. O Eduardo é economia, né, que ele fazia. Isso. E era executivo. E assim, largou para fazer e está ganhando mais dinheiro agora. Acho que sim. E está né? trabalhando em família. Está trabalhando em família. As receitas, a senhora que criou todas as receitas? Eu testava, fazia receita, assim, do meu tempo mesmo, né? E alguma coisa a gente mudava, porque tinha que fazer, assim, numa escala maior. Tem caçarola né? lá? Tem. Então é lá que tem caçarola, que são pouquíssimos lugares. Eu lembro da minha infância, que tinha lá em Minas Gerais, que tinha caçarola. Porque não é todo lugar que tem caçarola, né? Não é. Agora me diga uma coisa. Como é que vocês fazem hoje? Você falou que tem lojas em todo o Brasil. Sim. Os bolos não têm conservantes. Não tem. Então, vocês desenvolvem essas receitas, esses segredos e levam para cada lugar. Isso, todo franqueado Cria as pessoas hoje, lá. Toda loja hoje, ela produz o seu próprio bolo. Então, são 300 lojas produzindo o bolo, porque o nosso conceito é bolo feito todos os dias. Então, você vai numa casa de bolos, todos os bolos são feitos todos os dias. Ele é feito e pensado para que o bolo dure até o final do dia, para acabar as vendas, acabe os bolos junto com o período comercial também. Então, todo dia tem bolo fresquinho. E é justamente isso, nós desenvolvemos as receitas, padronizamos ela, tem o nosso livro, né, que é o nosso livro secreto de receitas, e no treinamento a gente ensina todo o franqueado a fazer cada bolo, ele passa por um treinamento intensivo, aprendendo todas as receitas, e no finalzinho leva o nosso prêmio lá, e a obrigação dele, como parte da família Casa de Bolos, é zelar por esse segredo. Tá. Então, na verdade, esse segredo sempre fica com os proprietários em cada loja. Sim. Para até não ter risco também disso vazar e montarem concorrências. Sim.
Sim, esse é o objetivo. Sempre vai ter, né? Sempre tem concorrência riscos, sempre mas tem, assim... né? E eu também não acho ruim, né? É bom, concorrência também é bom. Para nós, então, compradores, é melhor. Não é? É bom. E a E gente ajuda a gente a ser melhor a cada dia, né? Cada dia a gente tenta melhorar mais, né? Agora, a senhora hoje, a senhora continua fazendo os bolos? Agora eu fico mais na parte lá de treinamento, recebo os franqueados, faço as visitas nas lojas. Ah, a senhora viaja, então, para tudo quanto é lado para acompanhar. Para acompanhar Tá. as inaugurações, né, das lojas. A senhora achava que ia chegar nesse ponto? Não tinha essa pretensão, não. Mas adoro. Quantas horas, em média, a senhora trabalha por dia? Olha, eu tive trabalho a hora que levanta até de noite, né? Ela está com 70 anos agora. Fiz agora. Nessa correria. Nessa correria. Tá. Agora, o que para a senhora foi o desafio maior? O que foi mais difícil em ser empresária? Não é fácil, muito trabalho. É muito trabalhoso. Parece fácil, mas não é. E lidar com funcionário? É um Lidar desafio? com funcionário é um desafio. Pagar os impostos, Rafael? Tudo, certo? A Casa de Bolos, ela sempre prezou. Acho que quando você até perguntou se a gente teve algum atrito, a gente nunca teve, porque a gente sempre gostou decidimos ser 100% correto. E a Casa de Bolos faz tudo correto. É difícil, dói pagar o imposto, mas é uma questão de honra nossa, sabe? Sempre honrar com nossos impostos, emitir nota de todas as vendas, isso a gente sempre faz questão mesmo. É um princípio da Casa de Bolos. O que você coloca, eu perguntei e vou voltar a colocar isso agora, Sim. O diferencial de vocês. Você disse aí de alguns diferenciais, voltado para a família, né? Bolos realmente caseiros, Sim. que sejam com bons ingredientes para durar naquele dia, né? Sem os conservantes. Mas enquanto empresários, o que vocês fizeram propaganda, vocês fizeram marketing, você como publicitário, vocês fizeram alguma coisa nesse sentido? A Casa de Bolos, ela sempre optou pela simplicidade. Então, por exemplo, em tudo na Casa de Bolos é permeado pela simplicidade. Até no nosso layout de loja, nosso layout ele é pensado em não constranger nenhum tipo de público, então ele atende todas as classes. Eu acredito que o nosso diferencial como empresário é o nosso envolvimento no negócio, sabe? Acho que esse é o grande diferencial. Tem aquela frase, né? Que é famosa, né? O olho do dono engorda o gado. No nosso caso, o olho do dono faz crescer os bolos. Então, eu acho que o sucesso da franquia está muito linkado nisso. A nossa participação é efetiva em todo o processo. Então, os franqueados, eu assino o contrato hoje na presença dos franqueados, minha mãe está presente nos treinamentos, meus irmãos também. Então, nós não somos aqueles donos que ninguém vê, que ninguém nunca aparece, sabe, que parece que é só de nome. Não, nós estamos realmente envolvidos e presentes diariamente no nosso negócio. Vocês buscaram conhecimentos antes, foram conhecer mercado, foram ver valores? Sim. Nós Vocês chegaram a fazer essa parte. cursos para isso antes? Eu fiz quando estava desempregado, mas antes de ter a loja, alguns cursos no Sebrae para poder me preparar e conhecer de mercado, conhecer de investimento. Eu tentei me preparar. Os meus irmãos, eles ajudam muito nessa parte, porque ele é engenheiro mecânico, outro é parte da economia, outro trabalhou na construção civil. Então, várias áreas aí agregando conhecimento para a gente poder formar esse negócio. E até a ideia do bolo caseiro surgiu num estudo de mercado, de ver que não existia nada, por exemplo, do bolo caseiro, que o pessoal ainda tinha aquele gosto de casa. Eu costumo dizer que o bolo caseiro estava com aquele filme queimado. Você ia, às vezes, no mercado, aquele bolo de massa pronta, massa industrial, com o mesmo sabor, sem muito gosto, muito seco. Então, a gente viu aí uma oportunidade. Falou, o bolo caseiro, se você procurar em Ribeirão, por exemplo, que a ideia era só no mercado de Ribeirão, no bolo confeitado, a gente tem muitas e ótimas opções aqui. E a gente viu que no bolo caseiro, não. No bolo caseiro a gente estava limitado a um bolo de padaria feito com massa pronta, que é mais barato e mais fácil, um bolo de mercado que às vezes durava 7 dias, sabe, com conservantes. A gente fez, tem uma oportunidade aí da gente fazer um bolo 100% natural, do jeito que é feito em casa, sem conservante. E eu falo assim, hoje, né, acaba ficando mais gostoso que feito em casa, porque é feito com equipamento industrial. Então a gente faz todo o processo para tirar todo o gosto individual dos produtos, para não ter gosto de óleo, gosto de manteiga, nenhum gosto individual do ovo, para ser o gosto do bolo mesmo, o sabor. Foram aperfeiçoando, então, as receitas da Dona Sônia. Isso. Agora, hoje, se você fosse começar
tudo outra vez. Até para ajudar outros empresários que possam estar nos assistindo também, o que você errou e que você faria diferente agora? Vocês. Eu acho que... eu não vejo que a gente errou em algum sentido. Ou que não poderia ter feito melhor. Não falando que nós fomos perfeitos, mas eu acho que nós sempre fomos muito enxutos na nossa operação. Então, nós sempre damos um passo de cada vez. Então, assim, se a gente vê se tem algum defeito em nós nesse quesito empreendedorismo, nós somos muito conservadores. Então, assim, não sei se eu seria um pouco mais ousado. Hoje é fácil falar, né? Sabendo que vai dar certo. Mas a gente sempre foi muito conservador e acho que isso também ajuda a gente a ser a pé no chão e não dar um passo maior daquilo que a gente pode. Tem pessoas que são mais ousadas, mas não é o nosso perfil, meu e dos meus irmãos. Somos conservadores, somos bem, assim, bem centrados, bem pé no chão e pensamos muito antes de dar um passo. Perguntei para tua mãe sobre a questão familiar. Sim. Né? Pode ter, tudo bem que você falou que todos são conservadores, mas vamos supor que se um fosse, né, não, mais atirado do que o mais outro. Sempre com o outro, isso tem. Agora, e aí não só tem irmãos, né, mas tem outros, tem tios, tem cunhados, tem um monte de gente aí que vocês colocaram também, ou seja, que as pessoas compraram, né, adquiriram suas franquias também. Muitas empresas familiares, né, não vão à frente por conta dessas dificuldades de relacionamento. Né? Qual que é a receita? Receita de bolo para isso. A minha dica é deixar tudo claro. E acho que entre família, às vezes tem aquela mania de não deixar as coisas acertadas ou fica mal conversado. Acho que em família tem que ter tudo claro. É legal você buscar talvez até um documento onde pode, por exemplo, delimitar ganhos, delimitar o que cada um vai retirar, alguma coisa assim na parte financeira, delimitar funções, o que cada um vai fazer, determinar todos esses pontos. Eu acho que quando tudo é conversado e acordado, isso evita os desgastes entre família. Então, acho que essa é a minha dica. Deixe tudo conversado, tudo acordado. Se possível, escreva, faça um documento, que isso vai facilitar, porque fica tudo claro, ninguém é pego de surpresa, acha que era de uma forma, acha que era de outra. E é mais profissional também. E é mais profissional, isso. Dona Sônia, e qual que é o bolo que mais sai, o campeão de vendas? É o bolo de fubá. De fubá? De fubá. Eu adoro o bolo de fubá. Receita Muito da senhora bom. Também? Receita minha. Tá bom. A senhora agora tem bolo sem glúten também, que está na moda? Tem também sem glúten, sem lactose. Desenvolveu um monte de coisa, então. Muita coisa. Então vocês foram inovando. Sim. Você foi repetindo. Quantas lojas no país? 300. 300. Isso. Próximo passo agora. Nós agora estamos dando um passo grande, né? Apesar de ser conservador, mas a gente está sendo um pouco ousado. Mas o nosso próximo passo agora é os Estados Unidos. Então eu estive lá esse mês, todos os 4 foram para os Estados Unidos para fechar o nosso primeiro ponto comercial lá. E agora o nosso próximo passo, além de continuar trabalhando nas lojas aqui, que o mercado ainda aqui está muito positivo, mas é começar agora a desenvolver o mercado americano. Vai ter franqueado lá então? A primeira loja vai ser própria. Nós estamos montando 2 lojas, uma Onde? em Orlando e uma em Miami. São 2 lojas próprias, que até para ser o nosso laboratório, conhecer o mercado, desenvolver todos os fornecedores. Como eu te falei, tudo com o pé no chão, conhecendo tudo. Na hora que tiver tudo certinho, tudo desenvolvido, o mesmo trabalho que nós fizemos aqui, nós vamos começar lá. E já tem uma lista grande de interessados já. Então alguém da família vai ter que se mudar para lá. Para acompanhar tudo. O meu irmão mais velho vai começar esse processo agora de montagem da loja lá. E a ideia é de tempo em tempo todos irem um pouco. Não temos assim, ainda não está planejado quem vai mudar para lá. A ideia é sempre um ir, cuida um pouco do negócio e depois vai o outro. Respira um pouquinho de primeiro mundo. Pouco, e se volta para cá. E volta. Isso. Olha, parabéns. Parabéns a vocês mesmo. Obrigada. Muito sucesso. Obrigado. E o mais importante é saber que vocês, nesse momento de apuro, não é? Na verdade, com amor, pelo que deu para perceber, que foi a vitória de vocês. E essa mãezona, né? Isso aí. Ela porque se não fosse ela... Tudo, segura as pontas de tudo. Se não fosse ela fazendo as receitas, parabéns à senhora, tá? Obrigada. Fiquei muito feliz em conhecer vocês. O prazer foi nosso. E conhecer a história de vocês. Obrigada. Eu que Parabéns agradeço. Mesmo. Obrigado, Silvana, pela oportunidade. E te espero agora lá na loja para você comprar um bolinho. Eu já comprava a caçarola sem saber que era da senhora. Nós já vamos deixar reservado. Obrigada, gente. Olha, então, mais uma história aí fantástica que nós mostramos para você. Espero que tenha servido de grande exemplo também de luta, né? E de acreditar sempre que a gente pode, quando a gente quer
e quando a gente tem fé acima de tudo, pelo que vocês mostraram ter, união acima de tudo e saber aquilo que a gente quer, que é o mais importante. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você acha que podemos aprender a ser líderes? Ou você acha que quem é líder já nasce líder? Posso te assegurar que pode-se aprender sim. Liderança é mais uma competência que pode ser aprendida, mas para isso é preciso conhecimento, habilidade e atitude. Silvana Rezende trabalha essas questões como coach e auxilia seus clientes a alcançarem suas metas. Ela também é consultora empresarial em gestão de pessoas e palestrante e atende muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Silvana mistura teoria e prática e reúne seu estudo à experiência. E se você quiser saber mais, por favor, confira as dicas de desenvolvimento pessoal no meu site e no meu canal do YouTube. Eu espero você. Estamos de volta e agora nós vamos falar de um assunto muito importante que envolve muita gente aí no mercado de trabalho, envolve muitas famílias, né? Nós conhecemos muitas empresas familiares, nós conhecemos muitos grupos de empresas que têm muitos parentes, né, envolvidos na administração e muitas vezes dá muito problema quando alguém briga ou quando querem separar a empresa, quando alguém falece e depois quem fica. Para resolver, né, tudo isso, tem hoje uma modalidade, vamos dizer, jurídica e administrativa, que é a holding familiar. E nós vamos falar sobre esse assunto com o advogado Dr. Henrique Furquim Paiva. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Silvana? Que prazer participar do teu programa. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso, até para colaborar aí com os nossos telespectadores que estão sempre atentos, né, a essa questão também de como ter sucesso na vida, de como fazer com que as empresas cresçam, mas com segurança, né? Então, a holding familiar, ela veio para facilitar também? Veio para facilitar e trazer segurança, né, no planejamento da sucessão da família. O que acontecia anteriormente? O patrimônio era amealhado pelo patriarca, né? Ele ia comprando imóveis, ia comprando ações de empresas e na hora da falta dessa pessoa, a briga ia para o inventário. E o patrimônio ficava subdividido, né, em pessoas físicas. E quando você tem uma subdivisão em pessoas físicas, prevalece a regra do condomínio, que é do Código Civil, né, que tem a regulamentação de quando várias pessoas são proprietárias de um determinado bem. Qual que é o problema de uma situação como essa? Como não tem uma regulamentação, uma profissionalização da gestão desse patrimônio, ou seja, todo mundo é dono, e se as cabeças não estiverem alinhadas, você tem uma indefinição de qual vai ser o destino desse patrimônio. Se um acordar mal-humorado naquele determinado dia e disser que não, eles não assinam um contrato. Alguma pessoa que queira arrendar, alocar ou explorar aquele patrimônio se sente insegura de atuar junto àquele patrimônio, e uma briga entre esses herdeiros, pessoas físicas, eterniza o engessamento desse patrimônio, aí até
o infinito, né? Porque hoje além das brigas familiares, além né? das Que eu acho brigas que o familiares, prejuízo maior. o prejuízo maior. Daí, o que surgiu com a evolução hoje, né, do nosso ambiente corporativo, né? Surgiram as empresas familiares, as holdings familiares, né? Então, você tem empresas onde você coloca todo o patrimônio familiar de imóveis a móveis, o que for, né? E também aquelas empresas que têm participações em determinadas empresas, né? Que são as holdings de participação, e tem as holdings patrimoniais. Né? O que eu crio nessa holding? Né? Eu coloco todos os herdeiros nessa holding, o patriarca com a participação maior, porque é dele a experiência de gestão desse patrimônio, e ele vai definir como ele vai querer que a sucessão ocorra. Né? Inclusive escolher um administrador, no caso da ausência dele, para que o patrimônio, independentemente do inventário, independentemente da briga que houver no seio familiar, o patrimônio continue sendo explorado e gerando receita para os herdeiros. Mas vamos trocar em miúdos aí, doutor. Vamos supor que tenha um empresário, que ele tenha uma empresa ou mais de uma empresa e ele tenha bens na pessoa física também. Então tem a jurídica que tem as empresas e tem a pessoa física que tem, sei lá, casas, carros, imóveis e tudo mais, né? Se não tendo a holding familiar, naturalmente essas empresas, no falecimento do patriarca ou da matriarca, se for a dona, no falecimento de um deles, metade fica com o marido ou com a esposa, não é isso? Que é a meação de direito, né? É, a meação. E depois a outra metade é dividida igualmente pelos filhos. Pelos filhos. Não é? Acontece isso. Acontece no isso. caso da holding, como é que ficaria então? Monta-se uma holding onde todas as empresas ficam dentro dessa holding. Isso, justamente. Todo o patrimônio fica dentro Todo o da patrimônio. Patrimônio particular também. Se ele tem uma casa, se ele tem um carro, se ele tem uma lancha, se ele tem não sei quantos apartamentos, tudo fica dentro dessa holding. Tudo fica dentro dessa holding. Como se fosse um grupo. Justamente. E os donos seriam, por exemplo, todos os filhos, todos os inventariantes, no caso, futuros inventariantes, todos Isso. os herdeiros. E os herdeiros, isso. Todos os herdeiros, tá. Aí, nesse papel, nesse documento, ele coloca como é que ele quer que fique a administração. Justamente na ausência dele. A administração, mas, por exemplo, ele pode definir ali, é meio que igual testamento, vamos supor, porque a esposa, vamos supor que seja o marido. A esposa vai ficar com 50%, os filhos com os outros 50%. Correto. Tá bom? Isso diz a lei, né? Correto. Se for um testamento, o testamento pode, ele pode colocar que o filho fique com menos, o outro filho fique com mais, ele pode mudar isso aí, não pode? Ele pode criar uma diferença com a metade disponível, porque eu tenho todo o patrimônio que você possui, metade desse patrimônio você pode doar para quem você quiser, até para a igreja. Né? Então, mas metade tem que ficar... Metade tem que ir para os herdeiros. Para a esposa e para os herdeiros, ou para o marido e para os herdeiros. Tá? A outra metade ele pode fazer o que ele quiser. Isso. No caso da holding, como é que funciona? Ele também faz essa divisão ou é só a questão administrativa que entra? Ele pode fazer, com o testamento, ele vai definir a quantidade de cada um. Né? Um filho pode ter mais que o outro se ele receber aquela metade disponível que eu te falei. Lá no testamento. Lá no testamento. Então são duas coisas separadas. São duas coisas a separadas. holding não vem substituir o testamento, não, então. Não, o testamento continua tendo a função dele de atribuição. Tá, pode até ser citado nessa holding. Justamente. Ou pode definir que um determinado filho receba mais que o outro, em cotas. Tá. Né? Agora, no caso da holding, ela trata mais da questão administrativa. Da continuidade da exploração dos bens sem que o falecimento traga interrupção, prejuízo. Ou seja, eu quero que o filho tal administre tal coisa, Justamente. Eu quero que o outro filho administre tal coisa, eu quero que aquela outra pessoa que não é filho administre uma outra parte. Justamente. Vai ficar do jeito que ele imaginou. Isso. E tem uma facilitação, Silvana, que é o seguinte: quando a pessoa tem um patrimônio muito vasto e vai para um inventário, esse patrimônio, a tendência é que ele seja avaliado no inventário. Isso, né, leva anos, né, e gera também muito conflito entre os herdeiros. Né? Quando eu tenho uma holding, todo o meu patrimônio está centralizado nessa holding, eu simplesmente faço um balanço da empresa, que é onde vai constar toda a avaliação do patrimônio que a empresa possui, e levo isso para o juiz. E eu vou partilhar única e exclusivamente cotas.
né? As cotas dão direito à exploração de um determinado imóvel, dão direito à exploração de um determinado bem, móvel, um carro, um avião, um helicóptero, o que for, né? Mas o que vai para o inventário de forma simplificada são as cotas daquela empresa. Então tem uma outra questão que, na verdade, evita um gasto aí com aquela questão de transmissão de bens, que é o como chama? Que a gente tem que pagar, tem o inter-vivos e tem o causa-mortes. Isso. Né? Ele não evita o imposto, mas facilita o cálculo desse imposto. Mas né? não reduz. Não reduz. Não reduz. Esse imposto é calculado da mesma forma. Mas ele pode gerar um acerto maior no cálculo do imposto. Porque o balanço da empresa, ele facilita a realização desse cálculo. Agora, automaticamente, quando uma das pessoas faleceu, tá? Nessa holding, no caso, ou que seja o patriarca, ou que seja alguma outra pessoa, automaticamente já tem que se passar ou simplesmente já tem que se passar para o outro nome, já tem que pagar esses impostos no caso, vamos supor que seja o pai, e os filhos ficam. Pode só tirar o nome, no caso, né? Confirmar que aquela pessoa não existe mais e continuar daquela forma? Não, aquela pessoa, você vai abrir um inventário, esse inventário vai indicar, olha, eu tenho 100 cotas de uma determinada empresa que possui um patrimônio de 1 milhão. Né? Essas 100 cotas, elas são levadas para o inventário, apresentadas para o juiz, em seguida é apresentado um plano de partilha, já é recolhido o imposto causa-mortes pela transmissão que ocorrerá dessas cotas aos herdeiros, né? Feita o plano de partilha de acordo com a lei ou de acordo com o testamento, se houver, né? Daí sim você tem uma transmissão desse patrimônio para os herdeiros. Tá. Qual a diferença entre uma holding e entre um contrato? Porque eu já vi empresas fazerem contratos, né? Quando da venda ou quando da morte, quando da dissolução da empresa, vai ocorrer assim, assim, assim. Existe alguma coisa diferente da holding? Olha, o contrato geralmente é um instrumento jurídico que duas partes ou mais, né, se reúnem para estabelecer uma relação determinada. Pode ser uma locação, pode ser uma compra e venda, pode ser uma cessão de direitos, né? A holding é a constituição de uma sociedade, né? As pessoas se unem para um determinado interesse em comum. Tá. Né? Que é a gestão daquele patrimônio. Então eu formo uma empresa, eu crio uma sociedade, essa sociedade tem o objetivo de administrar aquele patrimônio. Tá, mas mesmo que alguns herdeiros, por exemplo, nem façam parte, sejam só herdeiros, né? Às vezes são filhos pequenos que ainda não têm condições de trabalhar ou que não trabalhem nas empresas, têm outras profissões, mesmo assim tudo bem. Só que coloca-se nessa holding que eles não terão direito a voto, por exemplo. O direito a voto eu não tenho como retirar deles, que são sócios. Mas eu posso impedi-los de acessar a gestão da empresa por não terem justamente a qualificação necessária para serem administradores. Tá. Então eu posso exigir pós-graduação, eu posso exigir graduação, eu posso exigir tempo de experiência em trabalho. Né? Você tem empresas aqui que têm um planejamento corporativo fantástico aqui em Ribeirão Preto. Você tem a Santa Emília, você tem inúmeras empresas aqui em Ribeirão Preto que criaram um sistema de qualificação dos seus administradores, independentemente de serem filhos, de serem herdeiros ou legitimados. Que é uma governança e até preparando mesmo para a sucessão. Justamente. Para a sucessão. Preparando a sucessão sempre com vista a eternizar a empresa no mercado, protegê-la de instabilidade familiar, né? Ela não está sujeita a nenhum conflito familiar. Ela está sujeita única e exclusivamente às normas que foram estabelecidas justamente para evitar o conflito. Agora, doutor Henrique, a holding familiar, ela facilita exclusivamente num processo de sucessão ou ela tem outros benefícios também durante a sua existência, né? Quando você forma uma holding familiar, colocando mais de uma empresa nesse mesmo grupo, você tem a possibilidade de contribuir com menos impostos, você tem outras facilidades, porque esse é o maior problema do Brasil hoje, sim, né? Sim. A gente pode ter o problema das empresas familiares, mas tem um outro problema gravíssimo e imenso, que é a quantidade de impostos que o empresário brasileiro paga. Justamente.
A pessoa jurídica ela tem um benefício maior que a pessoa física no que diz respeito às receitas que ela recebe. Hoje você, na pessoa física, você paga a tabela progressiva do imposto de renda que vai até 27,5%. Na pessoa jurídica, o mesmo recebimento é tributado no limite de 15%, mais ou menos, aí já contando o contador. Quer dizer, é uma diferença significativa. Então, esse benefício tributário, casualmente, ele é obtido sim. Então, vamos supor que alguém seja médico e que o pai tem uma empresa de concessionária de veículos, acho que você colocou esse exemplo aí, né? Ele não trabalha lá, mas ele vai ser herdeiro daquela empresa depois. Sim. E aí é feita uma holding familiar. Ele tem o nome dele como sendo um dos donos da empresa. Ele vai pagar, é claro, os impostos como médico do que ele fizer, mas ele vai pagar menos porque ele é PJ, porque ele é pessoa jurídica? Olha, se ele tiver na concessionária, o que ele receber de lucros da concessionária, ele pagaria menos se ele recebesse como pessoa física. Né? É que a atividade da concessionária é uma atividade que exige a criação de uma empresa. Mas vamos pensar no exemplo que você deu do médico, que eu achei interessante. O médico ele pode exercer a atividade dele pessoa física, né? Você vai lá, é o Dr. João, né? Ou ele pode exercer como pessoa jurídica, a clínica do Dr. João. Se ele exercer atividade médica através de uma pessoa jurídica, ele paga 15% de imposto, né, o máximo, né, a taxa, o imposto máximo que ele pagaria. Se ele for receber sem atividade da sociedade, se for pessoa física, ele paga a tabela progressiva do imposto de renda, que chega a 27,5%. Mas aí, para ele fazer a holding familiar, ele tem que comprovar realmente que é uma família. Não tem necessidade, Silvana. Vamos supor que eu tenho uma afinidade com você, uma amizade muito grande, e a gente constitui um patrimônio comum, e isso é muito comum hoje, né? Eu sou solteiro, você é solteiro, eu sou Henrique, vamos fazer uma sociedade entre nós? Porque a gente tem tanto patrimônio comum, a gente constituiu uma atividade empresarial juntos, e foi comprando terreno, apartamento, tudo... Dentro da empresa? Tudo como em condomínio, né? Condomínio pessoa física, Silvana e Henrique. Né? De repente, vamos planejar o nosso patrimônio? Vamos. Pode ser pessoas que não têm o vínculo de parentesco, mas têm um interesse comum. Ah, interessante. E aí tem esse nome também, holding familiar? Não seria holding familiar, a gente chama de sociedade patrimonial, né? Porque daí você não tem o vínculo do... A holding familiar foi um nome que criaram para aquela empresa que é criada especificamente para um grupo familiar. Então daí eles denominaram familiar, porque aí é uma questão de terminologia também. Não existe esse conceito legal, olha, a holding familiar e uma holding que não familiar. Para a gente concluir, dentro da tua experiência, quais casos você já viu? Você não vai citar o nome dos clientes, né? Não vai citar o santo, vai citar só o milagre no caso, né? Mas quais casos você já conseguiu ver que conseguiu evitar problemas, né? Algum exemplo que você possa dar, tendo uma holding dessa forma? Olha, dois problemas assim que são fundamentais hoje, que a gente usa para sugerir a criação de uma holding familiar. Conflito familiar. Né? Se eu tenho um conflito familiar entre proprietários de um determinado bem, pessoas físicas, né? Existe um condomínio, aquele patrimônio trava. Se eu tenho o mesmo conflito, né, e o mesmo patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, eles são obrigados a levar uma reunião de sócios e a maioria ganha. Então, o patrimônio continua sendo explorado independentemente da briga que houver entre os sócios. A outra questão, a interferência de terceiros. Né? Então, eu posso ter uma interferência de terceiros por um filho havido fora do casamento, por um... Segunda mulher, primeira mulher, segunda mulher, tudo isso pode ter. Se o patrimônio está na pessoa física, essa pessoa interfere diretamente na relação com aquele patrimônio. Ela vai lá, olha, eu tenho direito sobre esse imóvel, pede uma liminar para que nenhuma decisão seja tomada sem ela participar. Se não tivesse sido feito esse trâmite da holding, no caso. Trâmite da holding. Na holding, o que eu faço? Eu crio uma regulamentação que diz o seguinte: terceiros que não sejam desejados pelos sócios não podem ingressar na sociedade. Né? Se tiverem algum direito sobre as cotas da sociedade,
A sociedade paga as cotas para essa pessoa, mas ela não entra de forma alguma. Então eu não tenho a interferência de terceiros na atividade da sociedade. Tá, mas se esse terceiro, no caso, colocar, tá bom, você vai ter que comprar minhas cotas, mas acontece que eu quero tanto, eu só vendo se for tanto. E aquele valor foi um valor exorbitante acima do mercado, como é que faz? Aí é fácil, porque daí a gente faz uma perícia, essa perícia apura o patrimônio físico da sociedade, físico e também fundo de comércio, se tiver, e através de uma perícia judicial eu determino o valor, vou lá e deposito. Em juízo, no caso? Em juízo. Ou em juízo eu posso extrajudicialmente chegar para ele, olha, eu tenho aqui uma avaliação que foi feita, um balanço especial que eu levantei, esse balanço especial diz que a empresa vale 1 milhão, eu vou pagar 10%, 100 mil para você, porque é o... E cabe a outra pessoa recorrer e provar que vale mais, no caso. Justamente. Tá bom, então. Doutor. E tudo isso acontece, Silvana, sem que a sociedade pare de explorar o patrimônio. Tá. E o que acontece muitas vezes, né? Eu sempre cito, meu pai, como um bom mineiro, falava o seguinte, né? Como é? Que ele já ouviu muitos casos assim. Avô fazendeiro, filho meeiro e neto retireiro. Não sei se você já ouviu isso. Ou seja, o avô faz o patrimônio, né? O filho queima esse patrimônio e o neto depois não tem nada, né? Então é uma forma aí do avô segurar, preservar, né? Preservar para que funciona, próximas gerações não queimem só, mas faça a coisa acontecer também. É verdade, né? É verdade. Olha, Henrique, muito obrigada, tá, pela sua explicação aqui. Tomara que a gente tenha aí ajudado também, né, várias pessoas nesse sentido. Eu que agradeço, é um orgulho participar do teu programa, Silvana. Obrigada, eu fico muito feliz também. Muito obrigada, tá? Obrigado. A gente vai fazer agora um breve intervalo, daqui a pouquinho mais informação para você. Nós estamos de volta e agora para falar de uma outra questão. Você já teve dor de cabeça? Olha, o que tem de gente reclamando com dor de cabeça, né? E procura tudo quanto é médico, procura motivo para tudo também. E às vezes as dores de cabeça podem ter outras causas que a gente pode nem imaginar. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a doutora Renata Campi, que ela é doutora em neurologia, cirurgiã dentista, especialista em dor orofacial. Tudo bem? Tudo bem. Então, tudo que tem a ver com dor nessa área aqui, você cuida. Isso. Você estuda sobre isso. Isso, é a área de atuação. Quais são as maiores causas das dores de cabeça? Ou quais os tipos de dores de cabeça que hoje estão sendo estudados? Então, as dores de cabeça, elas são divididas em dois grandes grupos, basicamente. Então, a gente tem as dores de cabeça, que são as cefaleias primárias,
e nós temos as cefaleias secundárias. As cefaleias primárias, aonde entra nesse bloco de cefaleias, são as mais tratadas pelos neurologistas, né? Que aí entra a popular enxaqueca, que é a migrânia, né? E outros tipos de dores de cabeça. A enxaqueca, na realidade, ela é uma doença neurovascular recorrente, né? O profissional que tem que fazer o diagnóstico dessas dores e tratar essas dores de cabeça é o neurologista, né? Então, essa cefaleia é uma cefaleia primária. Aí, Pera um pouquinho, eu nunca tive enxaqueca, então eu não sei onde dói para ser especificamente enxaqueca. A enxaqueca, ela pode acometer, ela pode ser unilateral, tá? E às vezes até bilateral, mais comum ela ser unilateral. Aí é uma dor mais forte, é uma dor que ela pulsa, ela é uma dor pulsátil, a dor de cabeça ela vem em crise, a crise de dor de cabeça ela pode durar até 48 a 72 horas, né? É de tempos em tempos. Esse tipo de dor, por exemplo, a pessoa tem fotofobia, né? Não pode com a luz, o barulho incomoda, né? Então ela tem fonofobia, fotofobia e algumas características aí que o neurologista que vai fazer esse diagnóstico. Tá. Isso seria as características da enxaqueca. Aí do outro grupo? Do outro grupo a gente tem as chamadas cefaleias secundárias, onde são, o próprio nome já diz, secundária. Ela é secundária a um fator. Aí tem cefaleias também, que os neurologistas, enfim, os médicos cuidam, cefaleias que podem vir de traumas crânioencefálicos, né? A pessoa sofre um trauma na cabeça e fica com dor. A pessoa pode ficar com dor de cabeça porque sofreu um AVC, né? Um acidente vascular cerebral, um popular derrame, né, que as pessoas conhecem. E aí a gente tem as cefaleias secundárias que podem vir desses problemas da boca, que a gente chama de disfunção temporomandibular, né? E aí entra a minha área, que é a dor orofacial. Que aí esses tipos de dores, né, essa cefaleia secundária é uma cefaleia com uma característica mais tensional, que acomete esse músculo temporal, aqui ela é bilateral, ela é uma cefaleia mais em aperto, é uma cefaleia que a pessoa consegue fazer as suas atividades diárias, não é como uma enxaqueca. A enxaqueca, às vezes, quando vem aquela crise forte, ela derruba o paciente às vezes ele perde em qualidade de vida, ele perde tanto dias de serviço quanto em dias de lazer, de qualidade de vida. Essa cefaleia que vem dos dentes, da articulação, dos músculos, né, que é tida uma cefaleia secundária, ela é uma cefaleia com características mais tensionais. Então, acomete esse músculo temporal, bilateral, aí entra essa musculatura toda mastigatória. Que é o ATM que as pessoas são falam. As duas articulações temporomandibulares e a musculatura toda mastigatória. Tem gente que quando abre dá aquele estalozinho aqui. O estalo, o clique, aí é um problema articular dessas articulações em si. Né? Então, e esse problema dos dentes que você falou, um dos motivos é o bruxismo, conhecido como bruxismo. Isso. Aquele ranger de dentes. Aqueles ranger. Hoje o bruxismo ele é classificado de duas maneiras. A gente classifica o bruxismo do sono e o bruxismo de vigília. Antes, as pessoas, que foi a primeira parafunção mesmo, porque é um hábito parafuncional. A função desse sistema mastigatório é falar, mastigar e deglutir. Se a gente não vai fazer nenhuma dessas três coisas normal, os lábios se fecham, a língua acomoda e fica um espacinho entre os dentes. Não é para ninguém ficar com os dentes em contato. Só que tem pessoas que ficam assim mesmo quando não estão dormindo. Exatamente. Então, o bruxismo do sono, às vezes, é até aquele bruxismo excêntrico, o primeiro que foi diagnosticado. E esse é o termo usado mesmo, até na literatura, nos artigos publicados no mundo inteiro, é bruxismo. Então, é o bruxismo. Então, esse bruxismo noturno, as pessoas fazem movimentos excêntricos com a mandíbula. Chega até, às vezes, a pessoa na madrugada, esse barulho ele fica amplificado, incomoda uma pessoa que está dormindo até em outro quarto. Os dentes ficam rangendo. Aí a gente, depois, né, com a evolução, foi vendo que não existe só esse tipo de bruxismo, o excêntrico. Existe o bruxismo cêntrico, que a gente chama, que é o bruxismo de vigília, que é mais conhecido hoje, né, como apertamento. As pessoas não fazem barulho, né, e aí travam. E aí elas podem travar à noite. Pode travar durante o dia também, mais comum às vezes até durante o dia. Principalmente pessoas, hoje todo mundo trabalha às vezes concentrado em computador, então as pessoas ficam aqui. Ela nem percebe às vezes que ela está fazendo isso. E está travando. E com isso você contrai essa musculatura toda daqui, comprime regiões retrodiscais aqui dessa articulação temporomandibular. E vai dar dor de cabeça, pode dar dor inclusive em região cervical.
Muito comum em região cervical, porque quando você trava, os vetores de dor vão para a região cervical também. Tem solução, doutora? Tem. E essas dores, assim, a gente tem que tratar. Por isso que às vezes eu fiz doutorado na Faculdade de Medicina aqui, na neurologia, na área de neurociências. Na realidade, hoje o tratamento para essas dores muitas vezes envolve uma equipe multidisciplinar, né? Às vezes, e quando às vezes elas coexistem, essas dores, às vezes o paciente pode ter uma cefaleia primária, né? Que é uma enxaqueca e tem o problema da boca. E aí a coisa se torna amplificada e o paciente fica, às vezes, muitas vezes, até chega pra gente, né? Naquele coisa que, olha, dói aqui, não consigo mastigar, não consigo abrir, eu tenho a dor forte, mas tem hora que ela é mais forte, que aí entra a crise da enxaqueca, da migrânia. Então, essas duas coisas juntas, a gente já sabe hoje, pesquisas apontam que o paciente que tem o problema da boca, então e tem a enxaqueca, então ela fica mais fácil de deflagrar a crise da enxaqueca. Se você tratar as duas coisas, a coisa se equilibra mais fácil. Então, fica mais fácil para os profissionais tratarem. O médico tratando a cefaleia primária e a gente a cefaleia secundária. E às vezes está tomando remédio para dor de cabeça sem saber que a causa está sendo justamente a questão dos dentes. Uma das causas é isso, aí não consegue equilibrar, porque hoje a dor de cabeça primária, principalmente a enxaqueca, é uma dor que é igual, eu costumo falar para os pacientes, mas eu tenho que tomar remédio todo dia. Às vezes tem medicação profilática, assim como o paciente que tem uma pressão alta, né? O paciente tem boas medicações específicas, né? Que o paciente tem que tomar todo dia. E muitas vezes, os pacientes que ele tem os dois problemas, às vezes esse paciente melhora, que o neurologista consegue, a gente tratando a parte da boca, o neurologista às vezes consegue diminuir essa medicação profilática, né? E ficar só com medicações abortivas de crise. Vamos supor que a pessoa ainda não tenha dor de cabeça, tá? Mas ela tem o bruxismo, mas ela não dormiu com ninguém, ou ninguém ouviu ainda, tá? Ou ela faz o apertamento. Ela não sabe se ela tem. Como é que as pessoas podem saber se estão com esse problema ou não? De repente, não amanheceu com dor, não teve nenhum problema. Então, na realidade, as pessoas, elas chegam, a gente quando avalia, né, mas eu o paciente, você está perguntando, né? Então, assim, os pacientes começam a relatar, às vezes, um certo desconforto. Eles começam a relatar mesmo. Então, parece que tem dia que eu levanto assim, né, com o músculo pesado, às vezes eu tive a sensação de que eu fiquei com os dentes travados à noite e tal. Isso vai. E essa dor, ela começa meio flutuante. Porque hoje a gente sabe, Silvana, que pesquisas mais recentes mesmo, coisas de 1 ano e meio, 2 anos para cá, as pesquisas apontam assim, que esse hábito é um hábito inconsciente e é uma via a nível do sistema nervoso central. Então, a gente não tem controle. Quando dormindo, a gente não tem controle. E a gente sabe que a gente não faz na mesma intensidade todas as noites. Mas durante o dia, a gente tem consciência. E às vezes, durante o dia, a gente não repara. Então, o paciente tem que reparar. Durante o dia, pode ver, você já percebeu, às vezes está no volante, dirigindo, ou está no computador, ou celular, né? Então, as pessoas estão assim. E começa assim, essa dor meio flutuante. No começo, eles relatam que, eu já senti um desconforto, aí não dá muita bola, aquilo vai. Vai passando o tempo, pode passar às vezes, depois. Aí às vezes aquilo estabiliza. Aí começa com a dor um pouquinho mais forte, vai, tu fala, tem que ficar atento para isso. Isso é provocado por quê? Isso não é genético. Não. É tensão, é nervosismo? Não, a tensão, esses fatores, né, de estresse hoje, né, que é um estresse hoje, essa vida, né, que os fatores de estresse e de ansiedade que praticamente hoje é o mal que rege, está todo mundo muito pilhado, estressado e correndo essa vida que se tornou. A gente sabe que isso é um agravante do problema, não é a causa. Ou seja, a pessoa que tem o problema, períodos de maior estresse, a tendência dela é o quê? Se ela tem um hábito aí, apertar mais. Né? E isso é o que eu te falei, é uma via a nível de sistema nervoso central. Mas pode acontecer até quando não se está estressado. Pode acontecer, às vezes, até quando não se está estressado. Estresse, geralmente, ele aflora, às vezes, uma crise. E, às vezes, assim, o pessoal fala assim, mas eu nem estou estressado. Tipo assim, 6 meses atrás eu tive problema com a minha mãe, esteve doente, aquela coisa toda. Agora que acalmou. Porque, às vezes, a pessoa está no bate-bulha, ele está no vai, ali, vem, a pessoa não percebe, né? E aí, é um período de estresse, ela vai se perdendo. Na hora que dá uma acalmada, aí, às vezes, a dor aflora. E ela vai perceber também, coisa que ela não estava conseguindo perceber. Exatamente. Além das dores de cabeça, um sinal também
é que muitas pessoas têm os dentes até mais curtinhos. Muito desgastados. Ele começar a perceber que houve desgaste do Exatamente. dente. Exatamente. O desgaste do dente é bem... O paciente que faz movimentos excêntricos, o desgaste do dente é bem nítido, ele é bem reto, ele é bem plano às vezes. O paciente procura ajuda, não porque às vezes por causa de dor, às vezes é porque tá... Questão estética. Questão estética. Aí vai descobrir que tem uma outra coisa. Sem dente. Exatamente. Entendeu? Então vai descobrir. O apertador dental tem uma característica também, ele tem um desgaste mais pontual, né? Mas tem o desgaste de dente também. E às vezes até na região cervical do dente, ali naquela raizinha aqui perto entre a gengiva aqui, às vezes ali começa a desgastar também. Por quê? Os dentes eles foram feitos para receber uma força, né? No sentido do longo eixo. Toda, né? Que a gente oclui, morde. Quando essa força excede o que está acostumado, né, a receber de força, que é o apertador dental que faz, porque a força inconsciente que se põe do paciente que tem o bruxismo é muito grande, o que acontece? Aqui, nessa região cervical, aqui perto da gengiva, às vezes ali vai trincando o esmalte, ali vai caindo e vai tendo aquelas... Fica bem solapadinho aqui, né? Fica uma lesão assim a gente chama na realidade de abfração. Erosão é quando a pessoa escova com muita força. Então, na verdade, se as pessoas não estão percebendo ainda, é muito importante procurar bons dentistas que possam ajudar a pessoa a perceber isso também. Com certeza, para fazer o tratamento. O tratamento né, do bruxismo em si, da disfunção temporomandibular, precisa da avaliação do bom especialista, né? Muitas vezes o paciente não foge de usar placas oclusais, a gente tem que tomar cuidado porque a placa não é simples de fazer, todo mundo acha que é simples, mas não é simples, a gente tem que dar altura, a gente tem que ajustar, você tem que ter contatos, tem que acompanhar que se usa, esse paciente. Essa plaquinha, ela evita o bruxismo ou ela só protege os dentes? Protege, mantém o paciente sem dor, mantém a articulação aqui, né, numa posição que é mais confortável para ela, né? E outra coisa, silicone se usa muito, isso não faz efeito nenhum no paciente, entendeu? Hoje a literatura, né, os estudos, a gente que faz pesquisa, que fica em universidade, a gente sabe que essas placas de silicone, de acetato, elas não têm funcionalidade nenhuma. E qual é a placa ideal? Tem que ser uma placa de acrílico, no caso, né? Dependendo da avaliação do profissional. Que é aquela mais durinha. Se o paciente tiver que usar a placa, tem que ser a placa de acrílico. Silicone e qual a outra que você falou? São umas de acetato. Essas são moles? Essas são mais moles e o que a gente vê, o quê? Estudos mesmo, não é a gente que vê, não. Estudo bem delimitado na literatura, que muitas vezes, com o uso, porque a placa de silicone ela funciona igual um chiclete, né? Então, o que acontece? Em vez de você pôr essa musculatura para ela relaxar e melhorar a sintomatologia, depois de um certo tempo, isso aí, a placa de silicone faz com que o paciente tenha mais dor. Entendeu? Ok. Olha, muito obrigada pelas dicas, tá? Eu que agradeço muito o convite, isso. É um prazer estar muito, aqui. muito bom, porque esse assunto é um assunto que está deixando muita gente com dor de cabeça e as pessoas podem nem estar percebendo por quê, né? Obrigada pelas suas explicações e esperamos aí ter ajudado você também ou alguém que você conheça. Preste atenção, então, nos seus movimentos, onde estão as suas dores e também, né, de quem está à sua volta. Um grande abraço para você e até semana que vem, com certeza.